Olá, amigos, colegas, médicos do trabalho. Nós vamos aqui comentar um assunto, um tema muito importante. Eu tenho observado que a minha fala, que chega ao Instagram, chega no LinkedIn, Facebook, ela traz também, de parte daqueles que estão ouvindo a minha falação, a curiosidade e a vontade de ampliar conhecimento de empresários, de pequenos empresários e também de grandes empresas, o pessoal de RH. Eu fui durante alguns anos professor de um MBA da Veiga de Almeida, da Universidade Veiga de Almeida. O MBA era um MBA de gestão de RH. Qual era o meu papel neste MBA? Dar um curso durante algumas semanas, durante um mês, praticamente, voltado para legislação. É fundamental que a empresa, que os trabalhadores, os funcionários, os colaboradores, como vocês costumam chamar, tenham conhecimento da legislação, principalmente aqueles que trabalham no setor de RH das empresas. Então, o tema que hoje eu escolhi voltado para um case destinado a testar o conhecimento da legislação previdenciária. O nosso livro, Medicina do Trabalho em Questão, ele tem um capítulo só voltado para a legislação trabalhista e previdenciária. Trabalhista, Ministério do Trabalho, normas regulamentadoras. Previdência Social é o plano de benefício da Previdência Social, Lei 8.213, e Decreto 3.048 da Previdência Social. Aqui você vai encontrar, de forma bem objetiva, algumas questões, mas mais importante ainda, resumos estratégicos daquela parte que realmente interessa ao médico do trabalho, em particular, e para outros profissionais de área de saúde. Note bem esta questão que formulamos. Você vai encontrar outras sobre o mesmo assunto no Medicina do Trabalho em Questão. Você está querendo adquirir o livro? Entre no site do Inquality. E você pode solicitar e receber em casa, a sua residência. São mais de 300 assuntos em forma de questões, com comentários e com resumos estratégicos. Esta questão não é do livro, é uma questão que caiu em um concurso público. Eu estou evitando trazer questões de provas da ANANT, porque o pessoal fica dizendo, olha, o Jorge conhece as questões, eu não quero ficar aí com a má fama. A ética está em primeiro lugar. Então vamos lá. Um metalúrgico, 36 anos, trabalhando como operador de produção, sofreu um acidente
enquanto operava uma máquina, tipo lixadeira adaptada. São aqueles gatilhos que, quando o trabalhador não tem treinamento, não tem fiscalização da própria empresa, ele acaba tentando acelerar o processo de trabalho e fazendo algum tipo de adaptação que pode levar ao acidente. Aí você vai dizer, a culpa é dele, a culpa é do trabalhador. Mas não é não, a culpa é da empresa. A empresa deve zelar pela integridade física e pela saúde dos trabalhadores. Muito bem. Ao tentar acelerar a execução do serviço, o dispositivo cortou o polegar esquerdo. Ele tentou fazer um gatilho na máquina e sofreu um acidente lá na lixadeira. Encaminhado ao pronto-socorro e posteriormente ao INSS. Foi afastado por 85 dias. Muito bem. Você sabe que o trabalhador afastado por mais de 15 dias, ele cai na perícia do INSS e vai receber aquilo que muitos ainda chamam de auxílio-doença. Auxílio-doença não existe mais. Este termo é um termo ultrapassado. O nome correto é auxílio por incapacidade temporária. Então, ultrapassou 15 dias, ele recebe um benefício previdenciário que é denominado auxílio por incapacidade temporária. Perfeito? Muito bem. Claro, para receber o auxílio por incapacidade temporária, ele vai ser avaliado pelo perito do INSS. Se o perito do INSS constatou que a lesão não tem relação com o trabalho, este trabalhador, afastado por mais de 15 dias, vai receber auxílio por incapacidade temporária, que é conhecido também como B91. Tá certo isso? Tá errado. É B31. Quando não tem relação com o trabalho, é o B31. Agora, quando o trabalhador, como no caso aqui em questão, sofre um acidente no trabalho, em razão de processo de trabalho, afastado por mais de 15 dias, ele vai receber um outro tipo de benefício, que é o auxílio por incapacidade temporária, previdenciário e acidentário. Vou repetir. Se tem relação com o trabalho, muda o nome. Auxílio por incapacidade temporária, previdenciário, acidentário. É o antigo auxílio-doença para quem sofre acidente de trabalho. Perfeito? Muito bem. Esse é o B91. Auxílio por incapacidade temporária, previdenciário, acidentário. Este benefício tem quem tem direito e não precisa, não vai precisar. Não há necessidade de carência
não há necessidade de carência. Tudo isso é muito importante, principalmente para você que vai fazer a prova de título de especialista em medicina do trabalho. Perfeito? Muito bem. Esse trabalhador pode também estar desenvolvendo uma doença profissional. O que vem a ser doença profissional à luz da Lei 8.213, Plano de Benefício da Previdência Social? A doença profissional é aquela que na classificação de Schiller é Schiller 1. É aquela em que o trabalho é causa necessária. É a doença profissional. Trabalha com sílica e desenvolveu silicose. Isso é doença profissional. Agora, quando o trabalho é contributivo, mas não é necessário, aí você chama de doença do trabalho. Eu digo você, quem chama é a Previdência. É a chamada doença do trabalho. Ok? Muito bem. Todos esses três casos, acidente de trabalho típico, a doença profissional e a doença do trabalho, o trabalhador vai receber um benefício que é conhecido como auxílio de incapacidade temporária previdenciário acidentário, que também é chamado de B91. Muito bem. Mas voltando aqui à questão, diante do exposto, assinale a opção correta. Letra A. Pelo tipo de lesão, não há o direito ao benefício do B91 pela imperícia praticada. Quer dizer, ele não foi cuidadoso, fez um gatilho lá na máquina e sofreu um acidente. Isso não significa que ele não tenha o direito ao benefício. Qual o benefício? Se foi acidente de trabalho, ele tem direito ao auxílio por incapacidade temporária previdenciário acidentário, que é chamado também de B91. Perfeito? Precisa de carência? Não precisa de carência. Então, elimino a letra A. A letra B. A perícia médica vai radicalmente emitir o laudo por aposentadoria por incapacidade permanente. Não tenho dados no enunciado para que eu diga que ele tem direito à aposentadoria permanente. A aposentadoria permanente, né, quem vai ter direito, vamos aqui fazer a leitura, está no meu livro, está no nosso livro, Medicina do Trabalho em Questão. Aposentadoria por incapacidade permanente. Uma vez cumprido o período de carência exigido, quando for o caso, será devida ao segurado que, em gozo ou não de auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação. Quer dizer, não teve mais condição de reabilitado para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência. O Jorge, ele não pode praticar uma outra atividade? Pode. Vai fazer a reabilitação. Porém, se ele não tem condição nem para outra
atividade, ele passa a ter direito a um benefício que é conhecido como aposentadoria por incapacidade permanente. Tudo isso tu pode estudar de forma resumida para a prova da noite ou para uma prova de concurso público. Esse livro está à disposição. Eu quero agradecer. Chegamos a 3.000 livros vendidos. Foi esgotada a primeira edição. Foi publicado no final de 2024. 2025, eliminamos, vendemos os últimos. O InQuality possui alguns livros ainda da primeira edição. E a editora entrou em contato comigo e pediu se eu autorizo imprimir mais livros. Eu autorizei. Mas está chegando, quase chegando para vocês um novo livro. Um novo livro, Casos Clínicos em Medicina do Trabalho. Estarei lançando brevemente. A editora está recebendo os originais. Perfeito? Mas por enquanto está esse aqui, ó, que depois, próximo ano, nós teremos a segunda edição ampliada lá do Medicina do Trabalho em questão. Mas voltando aqui, já eliminei a letra A. A letra B. A perícia médica vai radicalmente emitir um laudo por aposentadoria por incapacidade permanente. Eu acabei de explicar o que é aposentadoria por incapacidade permanente. No enunciado, ele não está indicando para você que este trabalhador perdeu o polegar, tem direito, até tem direito, mas eu não tenho dados para dizer que ele vai receber aposentadoria por incapacidade permanente. Então a letra B está eliminada. A letra C. Caso haja redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia e exija maior esforço para o desempenho da atividade que exercia à época do acidente, ele, trabalhador, terá direito ao auxílio acidente. Completamente correto. Completamente correto. O auxílio acidente é um bônus. Tá? Eu vou chamar de bônus, mas eu não quero ter esse bônus na minha vida, não. Tá? O auxílio acidente, ele vem a título de indenização. Indenização. Auxílio acidente é concedido, repito, como indenização. Está aqui no meu livro. Ao segurado. Quando? Quando após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, não precisa ser acidente de trabalho, resultar em sequela definitiva que implique na redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Esse trabalhador perdeu o polegar, ele tem esse direito. Tá? Ele tem o direito, caso haja redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia e exija maior esforço para o desempenho da atividade que exercia à época, né, a época do acidente, ele passa a ter direito do chamado auxílio acidente. Está aqui no livro. Faz a questão, tem o comentário, gabarito, comentário e um resumo estratégico para você estudar. Para você não perder tempo de estudar a Lei 8.213 toda. Vai chegar o dia da prova e você não terminou. Perfeito? Muito bem. A letra D terá direito apenas ao auxílio por incapacidade
temporária. Entre parênteses, estava lá na questão, B31. Ele não tem esse direito, não. É o B91 que ele tem direito. Tá? Esse é melhor. Por que é melhor? Não? Entre aspas, né? Ninguém quer sofrer acidente. Por que, que o B91 ele é importante? Porque o trabalhador vai ficar por um período tendo estabilidade no emprego, em razão do acidente de trabalho que ele sofreu. Perfeito? Quero aqui reforçar que lançamos, está aí à disposição, fizemos presencial, o curso presencial no Rio de Janeiro, que foi a abertura do ano letivo 2026, preparando os colegas para a prova da ANET, e fizemos o mesmo curso gravado. É um curso de atualização e revisão dos principais temas da medicina do trabalho. São temas importantes para a prova. Última prova tivemos com maior percentual normas regulamentadoras. Então, nesse curso, você tem uma revisão total das normas regulamentadoras. Jorge, vai cair questão de fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Claro que sim. Vai entrar em vigência a partir do dia 26 de maio. A portaria já tem um certo tempo, né? Ela foi lançada em 2024, a portaria 1419, que instituiu na NR1, né, a identificação e avaliação de fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Né? E agora a portaria 765 está dizendo para o empresário o seguinte: a partir do dia 26, vai ter cobrança. Ninguém aqui vai para empresários, para os trabalhadores, fazer um terrorismo. Mas também não podemos fazer negacionismo. Não podemos também dizer que fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho que não enseja um número maior de transtornos mentais relacionados ao trabalho. Uma das coisas mais importantes em medicina é a epidemiologia. Dados epidemiológicos estão mostrando que realmente não tem como. Tem que melhorar o clima nas empresas. Não pode existir sobrecarga de trabalho que possa afetar o cognitivo do trabalhador e ele despencar lá no elevador que ficou atrás do show que aconteceu em Copacabana agora, no dia 2 de maio. O que aconteceu com o trabalhador? Morreu. Eu não vejo ninguém lá no palco fazer esse tipo de comentário. Ah, não era a hora? Era assim. Era assim. Para servir de lição. As empresas não podem fazer do trabalhador um escravo. Trabalhando sábado, trabalhando domingo, exatamente no momento que está em debate o 6 por 1. Tá? Exatamente nesse momento o trabalhador morreu no sábado, esmagado por um elevador, repito, lá foi levado até para o Miguel Couto, o Hospital Miguel Couto, mas veio a falecer. Triste. Acidente de trabalho. Perfeito? Como é que estava a mente desse trabalhador? É uma interrogação. Os fatores de risco psicossociais, para serem mapeados, não precisa inventar roda, não. Mas também não pode ser um achismo. Eu acho que eu conheço. Tem que ser a boa prática. Tem que ser um trabalho técnico, científico, com a participação do médico do trabalho, sim, mas com a participação de uma equipe multidisciplinar que possa fazer com que
o empresário tenha as medidas de prevenção, as medidas que possam diminuir o número de afastados por transtornos mentais relacionados ao trabalho. Assim, nós fizemos uma questão muito importante para você botar na cabeça o seguinte: ninguém vai estudar normas regulamentadoras, leis previdenciárias, decreto 3048 da Previdência, lei 8.213, com acidente de trabalho, com doenças profissionais, com doenças de trabalho, CAT, LTCAT, estudar um mês antes da prova, tem que estudar agora. E depois só fazer a revisão. Aliás, fazer o revisaço 3 dias antes da prova. Reserva a tua vaga. Vai ficar sem ela. Nós estamos com um hotel lá em Salvador, reservado. 3 dias antes da prova, tu fica lá estudando comigo e passa. Converse com quem fez o curso. Perfeito? Quantos professores teremos no revisaço, Jorge? Somente um. Sou eu. Ninguém. Eu acredito no meu trabalho. Vou lá sozinho. É ortopedia, dermatologia, é pneumologia, a legislação, tudo você vai estudar. Vai para o quarto continuar estudando. É dessa maneira que você consegue passar. Perfeito? Um abração. Muito obrigado.